Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 20 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo, capítulo 14 ao 17. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos aqui ver Deus anunciando a ruína dos egípcios, isso mesmo. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que voltem a acampar diante de Piairote, entre Migdol e o mar, em frente a Baal-Zefon. Acampareis lá junto ao mar. Então o faraó dirá sobre os israelitas: eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, e serei glorificado no meio de Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor que fiz isso. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração de Faraó e dos seus subordinados mudou em relação ao povo e disseram: que foi que fizemos permitindo que os israelitas saíssem e deixassem de nos servir? Então o faraó aprontou o seu carro, levou consigo suas tropas, levou também 600 carros de elite, junto com todos os carros do Egito, cada um com o seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, mas os israelitas saíram de punhos erguidos. Os egípcios, com todos os cavalos, carros de Faraó, com seus cavaleiros, seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piarote, em frente a Baal-Zefon. Enquanto os faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando atrás dele. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por falta de sepulturas no Egito nos tiraste de lá para morrermos aqui nesse deserto? O que fizeste conosco tirando-nos do Egito? Acaso foi isso que Acaso foi isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios, pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios de hoje vedes. E o Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Olha que ordem Moisés deu aqui, né? É uma ordem que nós devemos dar a nós mesmos, porque quando chega um momento de dificuldade, muitas vezes queremos ficar apavorados diante das circunstâncias. Aqui é clara a ordem e devemos pegar isso como exemplo. Quando as coisas apertarem, diga para você mesmo: acalma, acalmai-vos, o Senhor guerreará por vós. Pois bem, aí nós vamos agora falar sobre um dos episódios mais marcantes da peregrinação aqui do povo, que é bem no início desta peregrinação, que é a abertura do Mar Vermelho. Eu já vou pedir para você dando aquele like, compartilhando esse vídeo com mais alguém, isso mesmo. Toda vez que você compartilha, você se torna um missionário junto comigo nessa missão de propagar a palavra de Deus. E quando a gente propaga, nós damos o nosso exemplo, que nós priorizamos a palavra de Deus, né? E outros olham para nós, né? E buscam também para si aquilo que nos faz bem. Pois bem, então já vai compartilhando, dando aquele like e
se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, chame mais alguém para se inscrever. Vamos promover o maior número de pessoas lendo a Bíblia em um ano. Isso é possível sim, e você é testemunha disso junto comigo. Pois bem, então o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu ergue e estende a tua mão sobre a vara, sobre o mar, e abre-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração de Faraó e dos egípcios que entrarão no mar após vocês, e serei glorificado do meio do Faraó e de todo o seu exército, de todos os seus carros e cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me glorificar no meio de Faraó e com os seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e colocou-se atrás dele. A coluna de nuvem também se retirou de diante deles e ficou atrás, colocando-se numa divisão entre os egípcios e os israelitas, de modo que havia luz para o povo de Israel caminharem e escuridão para os israelitas. Assim, durante toda a noite, não se aproximaram um dos outros. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar e, com uma forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar e toda aquela noite, tornando-se o mar em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca. As águas ficaram um muro à direita e à esquerda deles. E os egípcios, perseguindo eles, adentraram também, no meio do mar aí, quando eles perceberam, que os israelitas tinham pegado este caminho. Então entraram após dele até o meio do mar, com todos os cavalos, carros e cavalheiros do faraó. Na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna de fogo e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Ele travou a roda dos carros para andarem com dificuldade. Então os egípcios disseram: Fujamos de Israel, o Senhor combate por eles contra os egípcios. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, seus carros e cavalheiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este tornou-se a sua força ao amanhecer. Os egípcios fugiram, indo de encontro ao mar. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que havia entrado no mar atrás deles. E não restou nenhum sequer, mas os israelitas caminharam em terra seca pelo meio do mar, tendo as águas como muro à direita e à esquerda. Assim, naquele dia, o Senhor salvou a Israel das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na areia, na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor em Moisés, o seu servo. É esse aqui, o último versículo do capítulo 14, que é o objeto do nosso versículo do dia no nosso devocional diário. E eu compartilho sempre com você aqui no Priorizando a Palavra de Deus, Lá no shot você pode acompanhar todos os dias a meditação do versículo do dia, trazendo ele para a nossa realidade. Olha só,
Capítulo 15 é o Cântico de Moisés, Cântico de vitória. Então Moisés disse aos israelitas e entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar cavalos e seus cavaleiros. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. E o Deus do meu pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor dos exércitos é o seu nome. E lançou no mar carros de Faraó e os seus exércitos, seus capitães, elite, afogados no mar vermelho. E os abismos o cobriram e desceram as profundezas como pedra. Tua mão direita, Senhor, ó gloriosa em poder, e a tua mão direita despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas o que se levantou contra ti, e envia o teu furor e devora-os como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoam-se as águas e as correntes pararam como muralha. E aí, olha o que ele fala aqui: o inimigo dizia: perseguirei e alcançarei, repartirei os despojos, o meu desejo se fartará deles. Arrancarei a minha espada da minha mão e os destruirei. Soprastes com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram como chumbo em águas profundas. Olhe só, né? Olha o que ele diz ainda aqui. Quem entre os deuses é como tu, Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilha? Estende a mão direita, a terra os tragou. No teu amor guiaste o teu povo e o redimiste, na tua força conduziste a santa habitação. Os povos ouviram e estremeceram. O terror apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então, os chefes de Edom ficaram pasmo. Dos poderosos de Moabe apoderou-se um temor. Derreteram-se todos os habitantes. Então, os chefes de Edom ficaram pasmos. Dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor, derretendo-lhe todos os habitantes de Canaã. Medo, pavor caíram sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que teu povo passasse, ó Senhor, até que passasse este povo adquirido, né? Então ele continua contando aqui toda a trajetória de como foi extraordinário, né, esse agir de Deus. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou o tamborim e as outras mulheres a acompanharam e tocaram tamborins e dançavam. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar cavalos e seus cavaleiros. Então, pense na alegria, né? Os homens cantando, as mulheres dançando e proferindo a grandeza de Deus, né? Depois disso, Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água, pois eram amargas, por isso o lugar ficou chamado de Mara. Mara significa amarga. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um graveto. E Moisés lançou na água, e essa se tornou doce, dizendo: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então eles chegaram ao Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam próximo às águas, né?
Então, 3 dias sem água e, de repente, esse oásis que é o local chamado Eli. E o povo reclama, né, da falta de carne e pão. Então, estamos em peregrinação, em pleno deserto, né? Depois que eles partem aqui desse Elim, né, dessa coisa linda que tinha aqui no Elim, esse manancial de fontes, toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, que ficava entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês, depois de saírem da terra do Egito, toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo que nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas nos trouxeste ao deserto para matar a fome de toda essa multidão? Como que vai acontecer isso? Então o Senhor disse a Moisés: farei do céu chover pão, e o povo sairá, colherá a porção de cada dia. Né? Então aqui é o maná, isso mesmo, é o pão que desceu do céu, né? Aqui nós vamos ver lá no Novo Testamento, Jesus, o pão da vida, o pão que desceu do céu. E aqui nós temos a figura do maná. Então, Deus deu as ordenanças de como deveriam eles se comportarem, né? Como deveriam pegar todos os dias da semana. O sábado, como era o dia de descanso, eles deveriam, na sexta, pegar uma porção dupla para cobrir o sábado. Então, tudo isso foi explicado para eles, né? E aí o Senhor falou a Moisés: tenho ouvido murmurações dos israelitas. À tarde comereis carne. Por quê? A reclamação era uma: pão e carne. Pão, Deus já mandou aqui o maná, né? E porque o Senhor ouviu as vossas murmurações contra ele, e quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Diz a toda a comunidade de Israel: apressai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu as suas murmurações. E quando Arão falou a toda a comunidade dos israelitas, estes olharam para o deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então o Senhor falou a Moisés: tenho ouvido a murmuração desse povo. À tarde comereis carne e pela manhã tereis pão à vontade, né? Então as duas coisas que era a reclamação de que lá no deserto tinha, no Egito tinha, agora eles não tinham isso para comer, né? E aí nós vamos ver que eles não vão acreditar muito, né? Quando logo pela manhã nós vamos ver que aparecia o maná. Eles iam lá e colhiam a medida para aquele dia do maná. E aí, qual era a carne? Era as codornizas. E aqui ele está falando como isso aconteceu. E aconteceu que à tarde surgiram codornizes que cobriram o acampamento. E pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma coisa fina, arredondada na superfície do deserto, semelhante a flocos de geada que caem sobre a terra. Quando a viram, os israelitas disseram uns aos outros: o que é isso? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhe disse: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Foi isto que o Senhor ordenou. Cada um recolherá dele conforme a sua necessidade, né? E aí Moisés vai trazer toda a instrução, inclusive da cesta, para cobrir o sábado, como eu havia mencionado. Mas no sexto dia, recolher o dobro, 2 homeres para cada um. Então, todos os filhos dos israelitas foram e contaram isso a Moisés. E ele lhes disse: foi isso que o Senhor disse: amanhã é dia de descanso, sábado santo do Senhor. Amassai no forno o que quiseres assar, e cozinhar em água o que quiseres cozinhar.
e tudo que sobrar separai-o e guardai-o para a manhã seguinte. Então, aqui já estamos falando, né, de um mover de Deus de suprimento de pão e carne para o povo, né, as necessidades essenciais e como eles deveriam fazer isso. E aí nós vamos ver que a casa de Israel deu-lhe o nome de maná. Era branco como semente de coentro e tinha o sabor de bolo de mel. E Moisés disse: O Senhor ordenou: enchereis um gomo e será guardado para as vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei para comer no deserto quando tirei-o da terra do Egito. Né? Que coisa mais linda isso. E toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim, avançando um pouco mais, conforme as instruções do Senhor. Então você sabia que a nuvem caminhava, mas quando a nuvem parava, eles sabiam, é hora de firmar acampamento, vamos ficar aqui. E quando a nuvem se movia, eles levantavam o acampamento e seguiam a nuvem. Então era assim. E aí acamparam depois em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo: Dai-nos água para beber. E Moisés respondeu: Por que discutes comigo? Por que colocas o Senhor à prova? Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando: Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matar de sede junto com os nossos filhos, nossos gados? Então Moisés clamou ao Senhor: Que direi a este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Então o Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo os anciões de Israel. Leva na mão uma vara com que feriste o rio e vai em frente. Ali estarei diante de ti sobre uma rocha, no Horebe. Bate na rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. E assim fez Moisés diante dos anciãos de Israel e deu lugar o nome de Massá Meribá, por causa da discussão com os israelitas sobre eles colocaram o Senhor à prova, questionamento: o Senhor está no meio de nós? Então os amalequitas vieram e atacaram Israel em Refidim. Isso. E Moisés disse a Josué: Escolhe uns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da coluna com a vara do Senhor na mão. Josué fez o que Moisés lhe havia falado. Então aqui é pela primeira vez que a gente vê a menção do nome do ajudante de Moisés, essa figura aqui extraordinária que é Josué. E aí nós vamos ver que Josué vai fazer o que Moisés havia ordenado, né? E ele luta contra os ismaelitas. Arão e Hur subiram ao alto da coluna e acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel ia vencendo. Quando ele cansava e baixava a mão, Israel ia perdendo a guerra, né? E aí Abraão e Arão e Hur vão se tornar assessores ali de Moisés. Por quê? Porque não tinha como Moisés ficar o tempo inteiro assim, né? Cansava. Então ele baixava o braço, o povo de Israel começava a perder a batalha. Então tiveram uma ideia. Então Arão ficou segurando um braço para que Moisés mantesse o braço de pé e, no caso, Hur, né, vai segurar a outra mão, sustentando as mãos, né, de cada lado. Então as mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou ao fio de espada Amaleque e o seu povo. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isso como memória no livro e confirma, Josué, que apagarei totalmente a lembrança dos amalequitas debaixo do céu. Então Moisés edificou um altar no qual deu o nome de Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira.
e disseram, porque o Senhor jurou que fará guerra contra os ismaelitas de geração em geração. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.